Olá, queridos torcedores de sofá. Eu sou a Martinha e hoje vamos falar sobre uma série fascinante da Netflix que retrata a origem do futebol moderno. Preparem-se para mergulhar em The English Game e descobrir como o esporte que amamos começou. The English Game é uma produção da Netflix que nos transporta para o final do século XIX, uma época em que o futebol estava em plena transformação. A série, criada por Julian Fellowes, o mesmo criador de Downton Abbey, nos apresenta os desafios e as lutas de duas figuras centrais na história do futebol: Arthur Kinnaird e Fergus Suter. Arthur Kinnaird, interpretado por Edward Holcroft, é um aristocrata e jogador talentoso que representa o lado tradicional do futebol. Ele joga pelo Old Etonians, um time composto por jogadores da elite. Kinnaird é conhecido por sua habilidade em campo e seu compromisso com o esporte, mas ele também enfrenta a resistência às mudanças que estão por vir. Do outro lado, interpretado por Kevin Guthrie, temos Fergus Suter, um pedreiro escocês que se muda para a Inglaterra para jogar pelo Darwen FC. Ele representa a classe trabalhadora e é uma figura-chave na profissionalização do futebol. Suter enfrenta inúmeros desafios, desde a resistência dos times da elite até as dificuldades financeiras e pessoais. Agora, vamos conferir algumas curiosidades fascinantes sobre a gênese do futebol moderno. A transição do futebol de um jogo para meninos ricos para um jogo da classe trabalhadora aconteceu no final do século XIX. A final da Copa da Inglaterra de 1883 foi um marco, com a partida entre Old Etonians e Blackburn Olympic. O futebol medieval era um esporte caótico e violento, muitas vezes sem regras definidas. Houve várias tentativas de proibir o futebol antes de 1800 devido à sua violência, incluindo uma proibição em Manchester em 1608. As escolas públicas inglesas, como Eton e Harrow, criaram diferentes versões do futebol. A unificação das regras foi difícil devido às diferentes versões jogadas em várias localidades. Em 1863, 11 clubes se reuniram em Londres para formar a Associação de Futebol, AF, e estabelecer regras uniformes. A primeira edição da Copa da Inglaterra, em 1871, foi vencida por times de alta classe. O futebol cresceu nas comunidades trabalhadoras em cidades industriais, devido às novas leis de trabalho. Fergus Suter foi o primeiro jogador profissional do Reino Unido, e Arthur Kinnaird, além de jogador do Old Etonian, foi presidente da AF. O impacto de figuras como Arthur Kinnaird e Fergus Suter é imenso. Eles pavimentaram o caminho para o futebol moderno, tornando-o um esporte verdadeiramente global e inclusivo. The English Game é uma homenagem a esses pioneiros e nos lembra do poder transformador do futebol. Então é isso, pessoal! Se você ainda não assistiu The English Game, eu recomendo muito. É uma série emocionante que vai te fazer ver o futebol com outros olhos. Até a próxima, torcedores de sofá! Fiquem ligados para mais histórias fascinantes do mundo do esporte.